Isso aí, Eric. É bom ver 2 vezes 2. É isso aí, eu também sou dessa opinião. Bom, funções racionais são funções representadas na forma de uma razão, né? Ou de uma divisão. Eu tenho aqui uma função racional, porque ela é representada na forma de uma razão, né? Aqui também é uma função racional. Normalmente eu tenho pepinos quando o denominador é igual a 0. Eu não sei quanto que a função vale quando o denominador é igual a 0. Nesse caso, o meu problema é em x e mais ou menos 1, né? Tanto eu não sei que se eu der uma espiadinha no gráfico é uma assíntota. Mas será que sempre é uma assíntota? Não, nem sempre é uma assíntota. Vejam que aqui eu tenho problemas, é uma equação do segundo grau, e aqui eu tenho 2 raízes, poderia não ter nenhuma, né? Mas aqui eu tenho 2. Uma com x igual a menos 1 e outra com x igual a 3. X igual a 3 aparece como assíntota, mas x igual a menos 1 não aparece como assíntota, né? Mas aparece como uma bolinha aberta. Por quê? Porque é um pepino, a função não existe. Né? Não existe número dividido por 0. Não existe nem 0 dividido por 0. Daí, alguém é capaz de dizer, o número dividido por 0 é infinito. Será? Eu vou pensar aqui, vou pegar o número 2. Vou fazer 2 dividido por 10, 2 dividido por 1, 2 dividido por 0,1 e 2 dividido por 0,01. Esse aqui dá 0,2. Esse aqui dá 2. Esse aqui dá 20. Esse aqui dá 200. Parece que o número dividido por 0 é infinito. Daí você vai fazer, faz diferente agora. Agora você vai fazer diferente. Divide por menos 10. Deixa eu só trocar essa cor que não era para ser vermelho. Divide por menos 10. Dá menos 0,2. Divide por menos 1. Dá menos 2. Divide por menos 0,1. Dá menos 20. Divide por menos 0,1. Dá menos 200. Então 2 dividido por 0 também pode ser menos infinito. Porque o 0... Né, vamos pegar o número próximo a 0. Né? O número próximo a 0 ele pode ser positivo ou negativo. Então você não sabe se a resposta vai dar mais ou menos infinito. Poxa, aí você está trabalhando num intervalo longo, né? Você não sabe se a resposta dá mais ou menos infinito. Então você não sabe nada. Logo, é indeterminado quanto que vale o número dividido por 0. Né? E quanto que é 0 dividido por 0? Bom, é mais ou menos, 0 dividido por 0 é mais ou menos o que acontece aqui, ó. Porque a parte de cima, eu vou escrever como x mais 1, x menos 1, né? Isso é a mesma coisa que x quadrado menos 1 ao quadrado, só que 1 ao quadrado é 1 ao quadrado. E ele não está entre parênteses, por isso que ele fica menos. E esse aqui embaixo é x mais 1, x menos 3, tá? Essa parte aqui de baixo, eu posso escrever dessa maneira aqui. Quando x vale menos 1, aqui, né? Eu vou ficar com quanto nessa função, né? Y igual, né? Então, quando x igual a menos 1, eu vou ficar com y igual a 0 vezes menos 2, dividido por 0 vezes menos 3. Isso aí vai dar... Você não pode dizer, né, que vai dar 0 dividido por 0, que dá 1. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso fazer isso, mas se eu cortasse esse 0 com 0, ia dar 2/3, que é o valor que dá bem no meio dessa bolinha branca aqui, ó. 2/3, que é 0,6, que é quase 1. Né? Isso quando x vale menos 1. Né? Só que eu posso ter também, ó, 0 dividido por 0 vezes a dividido por b.
Aí, se eu cortar esse com esse, zero dividido por zero pode ser qualquer coisa. Por isso que é indeterminado o valor de zero dividido por zero também. Tá? Não existe divisão por zero, não importa nem se for zero dividido por zero. Então, nós fomos um pouco mais longe do que só funções racionais. Em funções racionais, eu apenas quero transmitir a ideia que o zero no denominador é um pepino. Ele pode ser uma assíntota ou, pelo menos, uma bola aberta. Bola aberta é um local onde a função não está definida. Bom, vamos às funções, uma das funções trigonométricas, né, função seno. Aqui, veja que eu fiz y igual a seno de bx. O A tem a ver com a amplitude, né? Então, a amplitude da azul é a metade da roxa. Se você olhar para essas duas funções, né, o A aqui vale 1 e a roxinha, o A vale 2. Obviamente, essa a roxinha é a maior, que tem maior amplitude. E este número aqui, por isso que eu gosto de escrever assim, ó, y sobre A igual a seno de x sobre, eu vou colocar outra letra aqui, C. Né? Porque daí a parte de baixo diz o quanto o y foi espichado. Né? Seria igual a escrever essa função aqui, ó, assim, y sobre 2 igual a seno de x, não é sobre 4, né? É sobre 1/4. Seria, então, aqui 0,25. O que eu fiz? Eu aumentei o y de 2 e aumentei o x de 0,25, ou seja, eu encolhi. E ao que você consegue observar, essa onda aqui, ela está encolhida, enquanto a onda original dá um semiciclo, a onda comprimida dá 1, 2, 3, 4 semiciclos. Tá? Porque ela foi encolhida a 1/4, né? Ela foi espichada a 1/4, ou seja, ela foi encolhida 4 vezes. Eu sempre gosto dessa notação aqui. Y sobre o alongamento é igual a f de x sobre o alongamento em x. Prefiro assim, acho que é mais fácil de entender. Agora nós vamos a algumas funções realmente que vão exigir muito da nossa concentração. Eu vou pedir bastante, não é para assustar, né? Mas vamos nos concentrar, né? Eu quero fazer o gráfico dessas funções aqui e eu não vou nem olhar para eles, eu vou simplesmente fazê-los. Como se fosse uma prova, né? Na prova eu não tenho a resposta para dar uma coladinha. Sei que tem gente rindo, né? Dá para colar do vizinho às vezes, né? Mas vai saber se o vizinho fez certo, né? Bom, vamos fazer letra A. Faça um esboço, né? Um rascunho dos seguintes gráficos e mostre o período e amplitude. Então, vamos começar com esse aqui. Y igual a 3 seno de 2πx. E tudo vai começar porque eu só sei fazer o y igual a seno de x. Eu vou reescrever ele do jeitão que eu sei. Y sobre 3 igual a seno de x dividido por 1 sobre 2π. Vai complicar assim lá, Ângelo? Então faz o seguinte, ó. Y sobre 3 igual a seno de 2πx. Faz assim. Né? Porque daí eu já sei
que esse aqui é um fator de encolhimento, porque ele está em cima, né? Ele vai dar uma encolhida em x, vai fazer mais ciclos em x, né? Vai fazer 6 vezes mais ciclos, né? Porque 2 vezes 3, π é mais ou menos 3, né? Então isso aqui seria igual a seno de 6x ou seno de x sobre 1/6, né? Ele vai fazer, enquanto seno de x faz um semiciclo, né? Enquanto seno de x faz um semiciclo, seno de 6x vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso é seno de 6x. Vamos tentar fazer um pouco mais do capricho, né? E outra, né, ele vai ter que ser bem mais alto, vai ter que ser 3 vezes mais alto. Ele vai ser 6 vezes mais rápido, então eu vou precisar de espaço para desenhar isso aqui. Olha aqui, ó, não posso nem xingar o professor que deu aula antes que não apagou o quadro, porque esse quadro é só meu. Pelo menos se eu entro numa sala de aula que o quadro tem coisas no quadro, eu digo, ok, professor relaxado aí que não apagou o quadro. Né? Não que eu apague, né? Agora fui eu mesmo, a culpa é minha. Bom, vou fazer seno de x. Né? O seno de x ele varia entre menos 1 e 1. Como é que eu vou fazer o 3? Eu vou ter que fazer um pouquinho menor ainda aqui, ó. 1 e menos 1. Apesar de ficar feio na mão, né, eu poderia usar um software para fazer, mas essa construção da aula e dos desenhos é importante para o entendimento. O seno, né, se eu for olhar lá para o círculo trigonométrico, meu Deus, vamos desenhar melhor esse círculo. Ele é medido aqui, o cosseno aqui, né? Então o seno começa com 0, né, para esse ângulo. Para esse ângulo aqui o seno já aumenta, para 90 ele é 1. Né? Então vou fazer os ângulos aqui em 0. Aqui no final eu vou colocar o 360 graus, que é o 2π. Vamos acostumar com a notação de radianos. Aqui no meio é π. Aqui no meio é π sobre 2, então 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Aqui o 45 que eu não vou colocar, não, aí já está exagerando, tá? Aqui no 90 é o positivo, é o 1 positivo. Aqui é 0, né? Ele passa por aqui. Ele passa por aqui de novo, né? E depois ele é 0 de novo, começa o 0 graus de novo, ou 2π. Né? E aqui eu vou fazer o gráfico do seno. Em vermelhinho aqui eu tenho seno de x. Eu vou fazer agora 3 seno de x. Né? Não vou fazer o 2π ainda. Vou fazer 3 vezes seno de x. 3 vezes seno de x é só colocar esse cara aqui no 3. Ó. Esse no 3. Pontilhadinho, né? 3. E esse daqui eu vou colocar no menos 3. Então, o gráfico vai ficar muito parecido, ele só vai dar uma alongada em y. Beleza.
3 seno de x. Agora vem o pepino. Agora vem o pepino, porque tem esse 2πx. Eu vou encolher ele de um fator 2π. Né? E eu tenho que pensar bem nisso. Bom, o que eu sei, né, é que o seno, né, se eu pegar o seno, eu tenho o seno de 0, 90, ou π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses são pontos bem notáveis que nós fizemos. Né? O seno de 0 vale 0. O seno de π sobre 2 vale 1. Esse vale 0. Esse vale menos 1. E esse vale 0. Agora, quando que eu vou ter escrito aqui seno de 0? Quando x for 0. Beleza, então vai começar aqui. Quando que aqui vai valer 2π? Quando x for 1. O x é esse eixo aqui, ó. Esse é o eixo x, esse é o eixo y. Tá? E quando que o x é 1 aqui? Não sei. Mas você sabe quando ele é 1,5, ó. Π sobre 2 é 1,5, mais ou menos, 1,5. Né? Se esse é 1,5, eu vou dividir em 3 partes. Meio, 1 e 1,5. Né? Meio, 1. Então aqui é 1. Né? 1,5. 2, 2,5, 3. 3,5, 4, 4,5. 5, 5,5 e 6. Dois π é um ciclo completo, né? O 0, 2π. E o ciclo completo termina aqui, dessa nossa onda, que é 2πx, que é 6x. Ela é 6 vezes mais rápida. Bom, eu sei que aqui ela vai fazer isso aqui, ó, é fácil de perceber. Ó, aqui ela passa pelo 0, né? Então aqui no meião ela vai passar pelo máximo. Ela passa pelo máximo. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir. Aqui ela vai passar pelo 0. Ela termina aqui no 1. Então, aqui no meião, ela vai passar pelo máximo de novo. Ela vai descer. E essa é a forma de onda, né? 3 vezes seno de 2πx. Eu não vou continuar ela para lá, porque vai ser difícil de eu manter essa minha mão firme. Mas eu vou desenhar agora em software também essa onda para a gente comparar. Né? Você já tem uma ideia de como ela é. Né? Esse é o esboço. Né? Foi pedido mais coisa, eu acho. Né? Não foi só pedido o esboço, mas o mais difícil é o esboço. Ele disse, não, só faça o esboço que mostre o período e amplitude. Sim. Aqui ficou claro que a amplitude é 3, dessa onda verde, né? Essa aqui é y, igual a 3 seno de 2πx. Ficou claro que a amplitude é 3 e o período é 1. Período é o intervalo de tempo em que a onda não se repete. O período é 1. O quê? 1 segundo, provavelmente, não disse, né? Agora, é uma unidade de tempo. Se alguém te forçar a barra, é o quê? É uma unidade de tempo. Agora eu vou fazer no Excel. Né? O Excel, ele, apesar de demorar mais, ele é mais didático para compreensão. E é uma ferramenta que todo mundo tem. O Excel é praticamente um software livre. Eu vou fazer x, y. Ao invés de y, eu vou colocar aqui seno de x.
E aqui 3 vezes o seno de 2 vezes π vezes x. Claro que a gente devagarinho, 2 vezes π vezes x, pode até fazer isso bem formatadinho. Ah, eu quero fazer mais bonitinho, tá? Então você vem aqui, ó, que eu te aconselho, se você quer fazer mais bonito, tipo estilo profissional mesmo, né? Você digita aqui, ó, Euclid. Coloca itálico. O seno não é itálico. Aí você tira o itálico. O seno tem que ser normal. Só as variáveis que são em itálico. Aqui nós vamos fazer 3 vezes seno de 2πx. Os números não são itálicos, tá? Você nunca vai fazer vezes assim. Você só vai dar um espacinho. Mas jamais, né? Isso aqui nada é itálico. Nada é itálico, só variável. Seno. Vocês vão ver como é que vai ficar bonito. Esse aqui você vai colocar Euclid Symbol, se tiver. Aqui vai do teu gosto colocar o espaço, não. Eu acho que fica até meio demais o espaço. Deixa sem espaço aqui. Você sabe que é multiplicação só de olhar. Olha que bonitinho, já ficou praticamente igual um livro. Agora, o x, nós vamos variar ele de 0 até 2π. O de 0 até 6, e jamais itálico. O número não pode ser itálico. Então, tira daqui e põe só esse itálico. 0 igual a este, eu vou fazer mais 0,1, mais 0,1 radiano, tá? Vou fazer até 6. 6,2, tá bom, porque é 6,28, na verdade. Seno de x igual a sen, né? Sen, disso que está aqui. Vou tirar esse itálico já, porque número não é em itálico. E aqui igual a 3 vezes sen de 2 vezes π, abre e fecha, vezes o x. Eu me esqueci de fazer vezes, tá? Mas ele já corrigiu automático. Não, ele só fechou. Vezes o x. Se eu não conseguisse acessar esse x, eu clicava aqui embaixo, depois com a seta para cima eu ia lá. Tenho aqui, clique duplo, tiro o itálico. O clique duplo leva bem certinho, né? Até aqui, nessa posição, muito legal. Agora eu vou fazer o gráfico. Até vou ensinar alguns macetes. Ó, clica aqui, Shift, Ctrl, seta para o lado. Não solta, o Shift e o Ctrl, seta para baixo. Aí você pega bem certinho, não precisa perder tempo procurando até onde vai. Inserir gráfico. Eu vou pegar sem as bolinhas aqui, senão vai ficar muito, né? Aqui. Então vejam que aqui eu tenho os dois gráficos, a legenda aqui já apareceu. Vou colocar a legenda um pouco mais para cima. Título não quero, vou apagar. Eu tenho o gráfico do seno de x, aqui em azul, né? E o 3 seno de x, que ele foi mais rapidinho e termina aqui em 1. Legal isso aí, né? Eu vou salvar isso aqui e vou mandar aqui pelo Teams, tá? Só me permitam salvar isso aqui. Vou colocar como gráfico do seno, gráfico do seno, pronto. Cálculo 1.
Vou ver se eu consigo mandar aqui pelo Teams, acho que eu consigo. Tá? Vocês já podem fazer o download desse material. Bom, eu tenho mais gráficos, eu fiz apenas um. Né? Vamos lá aos outros. Vou copiar isso aqui de novo. Aqui. Não precisava ter copiado isso aqui. A letra B é mais fácil que a A. Tá? A letra A era a mais difícil delas. Menos 3 cosseno de meio x. Apesar de não ser tão diferente, ela é mais fácil. Eu vou escrever ela assim, menos y sobre 3 igual a cosseno de x sobre 2. Então, o y vai ser espichado 3 vezes, e o x vai ser espichado 2 vezes. Alongado é a palavra certa, né? Espichado é o que o Ângelo fala. Tudo vai partir do y igual a cosseno de x. Vou pegar o círculo trigonométrico de novo, para me lembrar onde é o cosseno. Tenho aqui o seno e aqui o cosseno. Se eu tenho um ângulo qualquer, o cosseno é medido aqui. Então, o cosseno começa em 1. O cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 é menos 1. Então, até vou fazer uma tabelinha aqui do lado. Ó. Vamos fazer assim, ó. X, cosseno de x. Né? Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π, que é 180, é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0, e cosseno de 2π, que deu a volta completa, volta a ser 1. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Fiz um período para o cosseno. O cosseno também varia entre menos 1 e 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 e 1. Vou fazer um pontilhadinho só para acompanhar como guia. Ele começa em 1 e é 0 aqui. Então, ficou fácil de desenhar. Ele começa em 1 e é 0. Aqui no π ele é menos 1, então ele desce aqui no menos 1. Depois ele volta a ser 0 e depois ele volta a ser 1. Esse é o gráfico de y igual a cosseno de x. Bom, y sobre 3, ele vai vir aqui em cima no... Onde é 1, ele vai virar 3. Onde é menos 1, ele vai virar menos 3. Vou fazer esse gráfico primeiro. Né? Então, eu sei que onde ele é menos 1, ele vai virar menos 3, que é esse caso aqui, ó, que ele vai virar menos 3. Aqui ele vai virar 3 de novo. Esse é o gráfico de y sobre 3 igual a cosseno de x, ou y igual a 3 cosseno de x. Agora, eu vou fazer o gráfico de menos y. Tá? Vou colocar o menos. Se eu colocar o menos, eu simplesmente inverto ele. Eu inverter, esse cara vem parar aqui em cima, né? Esse aqui embaixo, e esse aqui de cima, aqui embaixo. O gráfico vai ficar assim.
Esse aqui é menos y sobre 3 igual a cosseno de x. Só está faltando espichar 2 vezes o x, que é a próxima etapa. Esse é verde, eu quero escolher outra cor agora. Caneta galáxica, não. Vamos ver quais as cores que eu tenho. Devo ter mais alguma cor aqui. Escolher esse rosinho aqui, ou esse aqui. Ó. Esse não tem nem... Esse laranjinho aqui não tem. Vamos ver se ele é bom. É bom. Então, vou espichar 2 vezes. A função é essa azul, só que é espichada 2 vezes. Então, aqui é o zero da função. Em vez de cair aqui, ela vai cair lá. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ao invés do pico ser em π, o pico vai ser em 2π. Ela vai fazer isso aqui agora. Só que eu não fiz o período inteiro, vou ter que desenhar mais para lá, né? Então, aqui eu vou de novo colocar dπ, né? dπ sobre 2 em π sobre 2. Então, aqui vai ser o 2π mais π sobre 2. Né? Vou colocar π sobre 2, como se aqui fosse o zero. Aqui o π. Aqui o 3π sobre 2. E aqui o novo 2π ou 4π. Né? Todos esses ângulos aqui são somados de 2π. A onda azul atingiu o pico em π. Se for 2x, vai atender em 2π. Aqui 3π sobre 2 vezes 2 dá 3π. Onde está o 3π? O 3π está aqui, porque é 2π mais π. Então aqui ela vai passar por zero de novo. Ela passava por zero aqui, vai passar por, né? Por zero de novo em 3π sobre 2 vezes 2, que dá 3π. Ela atingiu o máximo negativo em 2π, agora ela atinge o máximo negativo em 4π. 4π está aqui, é onde ela vai atingir o máximo negativo. E essa onda laranja é menos y sobre 3 igual a cosseno de x sobre 2. Tá? Então, ela ficou mais espichada em x e mais espichada em y e ainda, né, com a reflexão no eixo y. Não são exercícios moleza, são exercícios que vale a pena ver pelo menos mais 2 vezes depois de gravados. Tá? Eles não vão entrar assim como mágica na cabeça, né? Mas eu ficaria muito feliz se vocês fossem fazendo perguntas, mesmo que achem que a pergunta não é pertinente, que isso não existe, só existe pergunta pertinente. Então eu vou perguntar para a Giovana, para a Brenda, para a Ana Luísa e para a Bárbara. Como é que está o entendimento aqui? Legal. Está indo, essa é boa. Legal, legal. Essa eu diria que é a parte mais difícil dessa primeira parte da matéria, sabe? Então vamos aqui, vamos fazer o terceiro. Temos o primeiro e o segundo. Opa! Agora ele já aparece bem. Né? O último é o mais fácil. Fazer o gráfico de 1 mais seno de x. Né? Por quê? Porque seno de x agora eu já estou careca, e careca mesmo, de saber. Seno de x é isso aqui. E o período é 2π. 1 mais seno de x, bom, eu sei que seno de x vem até 1, né? Vai de menos 1 a 1. 1 mais seno de x é só empurrar tudo isso aí para cima 1. Né? E aí eu vou ficar com esse gráfico aqui. Tem que desenhar um pouquinho mais do capricho. Né? Aqui é a passagem por 1. Né? E aqui é quando ele passa por 0 e aqui ele volta para cá. Então vai ser uma coisa assim.
né? Simplesmente você deslocou tudo isso aqui 1 para cima. Né? Vejam que esse foi o mais fácil de todos. Aqui foi translação. Translação é fácil, né? Na verdade, isso aqui a gente escreveu como y menos 1 igual a seno de x menos 0. Translação é fácil. Alongamento e compressão que é mais difícil. Aqui também nós temos as 3 respostas para conferir. Não adianta só jogar isso aqui e pronto, né? Se você não sabe a resolução, você não vai entender. Às vezes não vai nem entender que isso aqui é a resposta. E o último assunto de funções trigonométricas que nós vamos ver para essa primeira prova. Nós vimos a família de curvas y igual a ax mais b. Nós vimos que se variasse o a, eu só variava a inclinação da reta. Se eu variasse o b, se eu só variasse o b, eu só ia variar a posição dela assim. Eu vi a família de curvas de y igual a x na n. Daí eu vi que tinha as pares que eram assim e as ímpares que eram assim. Existe a família de curvas seno. Então, vamos olhar elas com atenção. Basicamente, são 3 coisas que nós variamos aqui. Ó. Esse A, que é a amplitude, né? Nós já vimos isso. E podemos variar esse B e esse C. Isso é o que torna tudo um pouco mais complicado. Tá? Esse B e esse C nós vamos trabalhar ele um pouquinho de forma a simplificar. Eu posso reescrever esse argumento do seno, isso que está dentro do seno, desta forma que aparentemente é mais complicada. Eu coloco B em evidência, né? Fica BX, né? Só que daí eu tenho que dividir o C por B. Mas vai ficar a mesma coisa. E aí fica evidente que este B é uma compressão ou um alongamento, e esse C sobre B é uma translação. Porque nós escrevemos essa função na forma y menos y0 sobre um alongamento em y igual a f de x menos x0 sobre um alongamento, vou colocar uma linha aqui, sobre um alongamento em x. Eu acho que convém um exemplo. Convém um exemplo que nós vamos fazer agora. Y igual a 2 vezes o seno de 3x mais 3π sobre 2. Qual que é o gráfico desse abençoado aqui? Vou colocar ainda mais 1. Como eu vou esboçar esse gráfico aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, vejam os passos. Y menos 1, passei esse 1 para o lado de lá. Isso é uma translação. Vou passar agora esse 2 dividindo, já posso. Sobre 2. Isso é um alongamento ou compressão. Igual a seno de 3
que multiplica x mais π sobre 2. Eu coloquei o 3 em evidência. Aqui até deu para colocar em evidência numa boa. Ficou legal. Agora, o gráfico disso aqui, penso que eu consigo fazer. Vamos fazer mais uns passos, que eu acho que ficou um pouco rápido demais. Talvez não ficou bem compreendido, tá? Primeiro, eu vou passar o 1 para o lado de cá. Ó. Ficou y menos 1 igual a 2 vezes seno. Aqui eu já posso colocar o 3 em evidência. 3 que multiplica x mais π sobre 2. Agora, esse 2 eu passo para lá dividindo. Y menos 1 sobre 2 igual a seno de 3x mais π sobre 2. Agora ficou bem fácil, né? Essa funçãozinha aqui é exatamente igual à de cima, só que reescrita. E eu quero fazer o gráfico dela, obviamente. Eu vou começar fazendo o gráfico de y igual a seno de x, que eu sei bem, que varia entre menos 1 e 1. Menos 1, 1, vou fazer de 0 até 2π, né? Então aqui é 0, aqui é 2π, aqui é π, então, né, bem no meio. Aqui é π sobre 2, que é o meio do meio. E aqui a outra metade, que é 3π sobre 2. Seno de x, aqui no π sobre 4 ele chega no máximo. Mas ele é, que feio. É no π sobre 2 que ele chega no máximo, não é no π sobre 4, é no 90. E esse preto é y igual a seno de x. Agora eu vou fazer o... Tanto faz, mas eu posso dividir por 2, né? Eu vou dividir por 2, na verdade é multiplicar por 2. Vou fazer esse alongamento aqui. Esse alongamento eu vou fazer com a próxima cor. 2 e menos 2. Aqui é mais 1, né? Pelo amor de Deus. Então, este cara vem até aqui. Aqui ele passa por 0. Aqui ele é negativo. Vamos desenhar. Só multiplicamos por 2, né? Fizemos nada além disso. Bom, eu ainda não vou deslocar ele 1 para cima. Tá? Vou fazer as compressões antes, que me parecem mais difíceis. Agora eu vou fazer... Aqui está vezes 3. Seria a mesma coisa que eu tirar esse 3 aqui e dividir tudo por 1/3. É a mesma coisa. Tá? Então eu estou espichando 3 vezes. Eu vou ter que dar um zoom menos.
E vou ter que ir até 6π. Né? Se esse pedaço vai até 2, eu vou colocar mais ou menos esse aqui. Vamos ter que dar uma forçada na barra aqui, para fazer caber o 6 na tela, né? Não dá para deixar isso aqui muito pequeno também. Então, vou dizer que aqui é 4π. E aqui é 6π. Então, aqui seria o π sobre 2, ou π sobre 4, 3π sobre 2, π sobre... Eu vou fazer seno, agora eu vou fazer 2 vezes o seno de x sobre 3. Tudo é 3 vezes mais. Então, vamos lá. O pico vai acontecer 1, 2, 3. Aqui vai acontecer o pico. A passagem por 0 vai acontecer em 3π. Então, 1π, 2π, 3π. O pico negativo vai acontecer em 9π sobre 2. Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9π sobre 2. Aqui é o pico negativo. E o zero vai acontecer em 6π. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12π sobre 2, que é 6π. Tá ok, o zero acontece aqui. Já posso desenhar. Se tiver bastante calma, não é tão difícil. Mas tem que ter calma. Este gráfico laranja é o gráfico y sobre 2 igual a seno de 3x, ou seno de x sobre 1/3. Percebam que nós fizemos os alongamentos ou compressões, só falta fazer as translações. Né? Falta jogar 1 para cima e π sobre 2 para a esquerda. Então, eu tenho que jogar tudo 1 para cima e π sobre 2 para a esquerda. Jogar 1 para cima não é difícil, é fazer tudo isso aqui, ó. Começar aqui. Começa aqui, né? E tudo vai vir agora até o 3. Agora ele vem até o 3, né? Ele não vem até o 0, ele passa pelo 1 e não pelo 0. O pico não é mais em -2, é em -1. E ele termina em 1. Então, eu joguei 1 para cima. Esse aqui é y menos 1 sobre 2 igual a seno de x sobre 1/3, ou de 3x. Agora eu tenho que jogar o x ainda para a esquerda, π sobre 2. Vamos escolher uma nova cor. Esse cinza. Parece bom. Ao invés de começar aqui, ele vai começar no π sobre 2 negativo. Vai começar aqui. Então, este ponto vai estar aqui, um pouco atrasado, né, gente? Um pouco para o lado negativo. Na verdade, isso é adiantado, mas eu não quero chegar já nesse mérito, né? Um pouco para a esquerda. Todos os pontos, na verdade. Esse ponto aqui, ó, que era aqui, ele vai ter que vir para cá. Vai ser defasado, porque essa distância aqui é de π sobre 2, tá? A gente fez de π sobre 2, então vai ficar fácil. Esse ponto vai estar aqui.
Tá? Esse ponto vai estar aqui. E esse ponto vai estar aqui. Então, o gráfico vai ficar assim. E este cinza é o gráfico final. É y menos 1 sobre 2 igual a seno de x menos π sobre 2 sobre 1/3. Esse sim, esse valeu a pena. Vamos fazer esse gráfico, né, para confirmar? Não, o menos 1, é sempre menos o deslocamento, Ana Luísa, tá? Assim como mais π sobre 2 foi por negativo. Vou fazer alguns gráficos aqui. Eu vou primeiro fazer, obviamente, o de seno de x, acho que era. Seno de x. Tá aí. Agora eu vou fazer o de 2 vezes seno de x. Simplesmente dobrou a altitude, né? O do y sobre 2. Agora eu vou fazer 2 vezes seno de x mais 1. Né? Vai tudo um pouquinho para cima. Eu até creio que eu fiz a compressão antes, né? Então vou fazer seno de 3 vezes x. Acho que eu fiz a... Né? Era de x sobre 3, e não de 3x. X... Não era de 3x, não era? Eu fiz alguma coisa errada lá, então. Eu fiz um gráfico errado. Eu fiz como se aqui fosse 1/3 e 1/3 está lá embaixo. Tudo bem. Vamos terminar aqui, depois nós fizemos novamente. Seno. Né, eu fiz, na verdade, isso aqui, ó, de x sobre 3. E é x sobre 1/3. Né, que é 3x. Então, aqui o seu Ângelo se enganou. 1 dividido por 3. Tá? Eu vou fazer isso aqui de menos π sobre 2 até 2π, ou até 6, até 2π. O vermelho é o último. Agora eu vou fazer 1 mais 2 vezes cada passo, que é esse amarelo meio feio, mas ele só foi elevado de 1. E agora nós vamos descontar o π sobre 4. Percebam que o laranja, né, a diferença entre este e este é o quanto o laranja vem antes. Tá? E aqui também eu dei uma bobeadinha, porque eu não posso passar tudo isso aqui dividindo. Então vamos fazer esse exercício desde o início, tá? Novamente. Tá? Eu fiz algumas coisas erradas aí. De novo, o nosso exercício era para fazer o gráfico de y igual a 1 mais
Vamos olhar lá que eu já me esqueci. Mais 2 seno de 3x. Seno de 3x menos 3π sobre 4, menos mais 3π sobre 2. Vou reescrever isso aqui novamente. Vou reescrever assim, ó, y menos 1 sobre 2 é igual a seno de 3 que multiplica x mais π sobre 2. O que nós temos lá do slide do PowerPoint que nós vimos? Tá? Que C dividido por B, né, que é o valor que fica aqui, é o quanto a função vai ser transladada no eixo X. Como aqui é um menos, tá? Esta função foi para frente. No nosso caso é o mais, ela vai para trás. Então, o valor que ficou aqui é o quanto ela vai ser transladada. Ela vai ser transladada de 90 graus para trás. Tá? Vamos fazer cada passo novamente aqui, daí a gente já faz no quadro em seguida. Tá? Então, seno de x, beleza. Tá? Agora eu vou dobrar 2 vezes seno de x. Tá ali desenhadinha. Agora eu vou fazer seno de 3 vezes x. Tá ali desenhadinha com o triplo da frequência, como eu esperava. Agora eu vou transladar. Eu vou fazer seno de 3 vezes x mais π sobre 2. Essa eu vou fazer na próxima, para aparecerem as duas. Aí você viu o que aconteceu? Esta onda azul, ela deveria ter ido para trás. Tá? Deveria ter ido para trás. Ele está somando mais 3π sobre 2 aqui. Eu vou fazer o próximo gráfico, que é o original. Eu vou escrever ele assim, ó. 3x mais 3π sobre 2. Ele dá em cima, então está correto. A nossa interpretação é que está errada. A nossa interpretação desse π sobre 2 aqui é que está errada. O deslocamento está sendo 3 vezes o π sobre 2. Aqui no slide, o deslocamento
foi colocado como C sobre B. Tá? Vamos compreender o que é esse... Não está como C, e sim C sobre B. Tá? Eu vou escrever aqui y igual a seno, por enquanto, só seno de 3x mais 3π sobre 2, que é o que nós tínhamos. Isso aqui foi simplificado ou reescrito como 3x mais π sobre 2. Este π sobre 2 é este C sobre B, que é o que está colocado aqui como sendo o deslocamento. Não é o que aparentemente está acontecendo. O que está acontecendo é que esse 3π sobre 2 está sendo o deslocamento. Tá? Nós vamos fazer mais um teste para compreender bem isso. Fazer um teste do zero. Seno de 3x mais 3 vezes π sobre 2. Fazer de 0 a 2π só. De 0 até 6. Esse é o seno de 3x mais 3π sobre 2. Agora eu vou fazer outro gráfico. Vou colocar só o 3 em evidência. Tem que ser a mesma coisa. Deu a mesma coisa. O defasamento está aparecendo como... Vamos ver se esse defasamento é de π sobre 2, né? Porque o seno começaria em 0 se esse ângulo fosse 0. Eu vou colocar um marcador e esse seno está começando atrasado, né, de π sobre 2. Então, eu não posso começar em 0, eu vou começar aqui em... Começar em menos 3. Esse seno... E está certinho, ele está começando em π sobre 2 atrasado. Então, está tudo certo. Está tudo certo. Não existe erro algum, né? Eu é que, infelizmente, apesar de ter dito que esse manda para o negativo, estava pensando como se jogasse para o positivo. Eu é que viajei. Tá? Percebam, né, que 1,58 é π sobre 2. Eu vou escrever aqui, ó, π sobre 2, para vocês verem. Vou colocar de novo ó, o traço. Né? E ao invés de colocar, ao invés de chegar lá, eu vou dizer, ó, vá até o π sobre 2. Menos, então, menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Tá certinho, ó. É ali onde começa o seno. Ele começa atrasado. Começa por lado negativo de π sobre 2. Vamos fazer o nosso gráfico. Essas coisas são boas para a gente aprender bem. Então, não tem como ser mais complicado que isso aqui.
Tá? Nós chegamos no limite da complicação. Qual que foi o nosso único erro passado? Foi ter feito isso aqui ao contrário, tá? Porque isso é dividido por 1/3, logo encolhe, comprime. A de cima é dividido por 2, logo espicha. Então, vamos fazer tudo de novo, não faz mal. Menos 1. Mais 1. Menos 1. Aqui é o 0. Aqui é o 2π. Então, aqui no meio é o π. Aqui é o π sobre 2. E aqui no meio é o 3π sobre 2. Aqui é o ponto do máximo. Mas eu teria que ter desenhado a parte negativa também. Então, vamos voltar tudo. A parte negativa por conta do defasamento, né? Então, eu vou... Eu vou dizer que até aqui é π. Então, até aqui é π sobre 2. Claro que negativo. Aqui é o 0. Aqui é o π sobre 2. Aqui é o π. 3π sobre 2. E 2π. Vou fazer o seno de x. O seno de x é... Agora vocês já estão sabendo de cor isso aí, de tanto que a gente fez. O seno de x é esse aqui. Posso fazer aqui para trás, né? Claro que ele vai ser assim, né? Vou fazer duas vezes o seno de x. Vou continuar com a cor preta para fazer o duas vezes o seno de x. A única coisa é que ele é o dobro do tamanho. Então, esse é y sobre 2 igual a seno de x. Agora eu vou fazer seno de 3x, que é 3 vezes mais rápido. Então, ao invés dele terminar no 6, ele termina no 2. Né? O 2 é um pouquinho depois do 1,5, né? Esse é 1,5. Então, vou dizer que aqui, ó. Se esse é 1,5, aqui é meio. Aqui é 1, 1,5. 2, 2,5, 3. Né? 3,5, 4. 4,5, 5, 5,5, 6. Bom, se ele é 3 vezes mais rápido, ele terminava no 6. Agora ele vai terminar no 2. Né? 1,5, 2. Ele vai terminar aqui. Vamos colocar um pontinho ali. Vai terminar aqui. Se ele vai terminar aqui no 2, mais ou menos no 1 aqui, ele passa pelo 0. Aqui ele vai ter o ponto de máximo. E aqui no meião ele vai ter o ponto de mínimo. E eu vou fazer esse gráfico agora.
Aqui ele está um pouco mais para cá. Este vermelho é y sobre 2, percebam que ele vem até no 2, né, em menos 2, igual a seno de 3x, né, ou de x sobre 1/3. Então ele foi tipo espichado de um número menor do que 0, então ele foi encolhido. Falta agora a parte mais fácil, né, que é deslocar 1 para cima, né, e π sobre 2 para a esquerda. É o que nós vamos fazer agora, né? Eu vou deslocar 1 para cima e π sobre 2 para a esquerda. Π sobre 2 é aqui, ó. Todos os pontos vão ter que ser deslocados 1 para cima e π sobre 2 para a esquerda. O próximo ponto, né, porque aqui tem 3 pontos aqui no meio, né, o próximo pontinho, ele vem logo em seguida, né, e ele, na verdade, ele que é esse ponto aqui, né, ele começa em 0. Vou explicar de novo isso, porque agora acho que eu dei um nó na cabecinha de todo mundo. O primeiro ponto é 0, e ele é deslocado de π sobre 2. E todos os pontos também, né? π sobre 2 e 1 ainda para cima, né? Estava me esquecendo do 1 para cima. Então ele vem aqui, o primeiro ponto está aqui. Porque ele desloca π sobre 2 para cá e 1 para cima. Tá? Esse é o ponto. Todos eles, né? Esse aqui também, ó, vai deslocar π sobre 2 para cá e 1 para cima. Esse aqui também vai deslocar π sobre 2, né? Π sobre 2 são, conta assim, né? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Ele vai estar aqui, ó. Aí, 1 para cima. Este daqui vai deslocar π sobre 2 para cá, né? E 1 para cima. Então, ele vai estar aqui no 1. E este último também vai deslocar π sobre 2, 1, 2, 3, e 1 para cima. De forma que o gráfico final vai ficar esse aqui, ó. Tá. Este gráfico é tudo isso aqui, ó. E agora nós vamos confirmar isso, obviamente, né? Vamos confirmar. Eu vou fazer o gráfico, fazer um só aqui para não tirar um caminhão, né? 2, que era y sobre 2, vezes seno de 3 vezes x mais 3 vezes π sobre 4 mais 1. Então, 3 vezes π sobre 4, 3 vezes π sobre 2. Né? Mais 1. Deixa eu lá dar uma espiada só o que era, para eu não estar mentindo. 3 vezes π sobre 2, né? É esse gráfico aqui, né? E esse ponto aqui é exatamente o ponto onde ele, pela minha lógica, deveria valer 1. Eu vou colocar um marcador aqui horizontal também. Esse ponto ali de cruzamento é onde ele deveria valer 1. Porque ele foi elevado de 1. E é mesmo, ó. Vou escrever 1 que ele vai chegar bem certinho ali, ó. Eu vou fazer o gráfico até quanto que a gente fez ele ali? A gente fez ele de menos π sobre 2, né? A gente fez de menos π sobre 2 até meio. Né? De menos π sobre 2 até meio. Vou fazer na mesma, menos π sobre 2, que é onde ele começou, obviamente, né? Até meio. Que é onde ele terminou. Né?
foi esse trechinho aqui do gráfico que a gente fez lá naquela cor meio estranha. Não, o sobre 2 está aqui, é o 2 vezes que eu passei para o outro lado, tá, Eduardo? Porque aqui eu escrevi, é como se eu escrevesse assim, ó, y igual, deixa eu copiar esse cara. Na verdade, eu escrevi a função original lá. Como se eu fizesse y igual a tudo isso aqui, tá? Então, o sobre 2 já tá aqui, tá? Ele já está passando para o outro lado, multiplicando por 2. Eduardo, entendeu o que eu falei? Ah, no caso do π sobre 2. Ah, claro. Obrigado. Pessoal, apesar de ser um exercício difícil, eu acho que a fluidez aconteceu, né? Vocês conseguiram pegar, entender a fluidez, os passos do que eu fui fazendo? Eu preciso pelo menos uns 3, 5, para ter meia certeza de que vocês entenderam. Ah, beleza, Eduardo. Beleza. Bom, então vamos lá. Né? Pelo jeito entenderam. Agora vamos para as coisas mais light, né? Mas antes das coisas mais light, que bom, Eduardo. Vamos fazer 10 minutinhos aí de intervalo para dar só uma sossegada no cérebro, né? Em especial vocês que estão aprendendo isso agora merecem. E o professor também um pouquinho, né? Até daqui 10 minutinhos então, meus caros. Até daqui a pouquinho. Olá, meus caros. Voltamos agora com som e imagem, né? Antes eu estava gravando nada. Vamos voltar aqui com as funções inversas. Funções, não as inversas, mas as funções, que vamos agora chamar de funções diretas, elas te levam de um conjunto de números para outro conjunto de números. Por exemplo, a função y igual a 2x te leva de um conjunto para números que são o dobro. Ambos são infinitos, claro, né? Mas ela te leva de um domínio, de um conjunto chamado domínio, para um conjunto chamado imagem. É natural pensar que a função inversa seja o caminho de volta, né? Da imagem para o domínio. E é isso mesmo que é função inversa. Contudo, nem toda função tem função inversa. Y igual a x² não tem inversa. Né? Por quê? Imagine aqui que você pegue no teu domínio o número -2 e o número +2. Né? Você leva qualquer um dos dois ao quadrado e ele vai chegar no 4. Como é que você vai fazer a inversa? Você vai para o mais ou para o -2? Você não pode ficar indeciso. Então, y igual a x² não tem inversa. Para a função ter inversa, ela precisa ser do tipo 1 para 1, ou seja, 1x tem um único y. Para quando for fazer o caminho de volta, isso ser possível. Y igual a x², ou x³ mais 1, tem inversa. Tá? Porque cada x tem somente um y. Para fazer esse teste, a partir de um gráfico é muito fácil, né? Traça-se infinitas retas horizontais, se tocar em apenas um ponto, tem inversa. O teste da reta vertical é para verificar se é função. O teste da reta horizontal é para verificar se tem função inversa. Muito bem. Outra coisa, né? A imagem da função direta, né? A imagem de f, vou desenhar novamente aqui, ó, domínio, imagem. A imagem de f é o domínio da inversa. E a imagem da inversa é o domínio da direta. Não pode simplesmente existir função inversa. A função inversa é inversa de alguma função original. Tá? Então, se algo é uma função, pode, beleza. Mas se é inversa é porque já existiu alguma original.
Não pode simplesmente existir inversa, sabe Deus do que não. É inverso de alguma coisa. Aí vem o cidadão e te diz, olha, eu quero verificar se esta função é inversa, né? Se esta função é inversa de 2x. Você até poderia dizer já sim, né? Mas se não fosse tão simples, você teria que fazer f na menos 1 de f de x. O que é fazer f na menos 1 de f de x? É fazer o seguinte, ó. Quando você faz f de x, você sai do domínio e vai para a imagem. Você fez f. Quando você faz f na menos 1, você volta para o ponto de partida, né? Aqui você tem x, aqui você tem f de x. Agora, você faz f na menos 1 de f de x, você volta para x. Então, sempre f na menos 1 de f de x é a mesma coisa que não fazer nada. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, f na menos 1 é 1 meio de x. Só que o meu x é o f de x, que é 2x. Bom, corta, corta, vai dar x. Cheguei à conclusão que esta função é inversa desta. Agora eu vou verificar se x dá 1/3 é inversa de x ao cubo. É só fazer f na menos 1, né? De novo. F na menos 1, que é elevado a 1/3, de f de x. Pronto, isso aqui vai dar x. Outra forma é trocar x por y, que a gente já vai ver. Então, imagine que eu queira encontrar a inversa dessa função aqui, ó. Tá? Eu vou encontrar a inversa de f de x igual a raiz de 3x menos 2. Mas isso lá no quadro branco. Eu tenho a função y igual a raiz de 3x menos 2. E ninguém foi bonzinho de me dar a inversa. Eu tenho que encontrar a inversa. Bom, para encontrar a inversa, eu vou pensar o seguinte. Isso daqui é y igual a f de x. Eu preciso encontrar x igual a f de y. Beleza. Então, faz o seguinte, leva ao quadrado dos dois lados, você vai ficar com y² igual a 3x menos 2, porque o quadrado vai cortar aquela raiz. Três x igual a y² mais 2. X igual a y² mais 2 dividido por 3. Esta é a função inversa. Você pode dizer, então, que a função inversa é x igual a f de y, que é igual a y² mais 2 sobre 3. Na minha opinião, isso estaria ótimo, mas como a minha opinião não conta muito, né, os deuses da matemática disseram que a gente tem que escrever assim, ó, f na menos 1, que esse menos 1 não tem nada a ver com o expoente, tá? Só é um indicativo de função inversa, de x é igual a x² mais 2 sobre 3. Tá? Essa é a maneira formal de se escrever função inversa, e não essa aqui de cima. Voltando, a função direta é f de x igual a raiz de 3x menos 2. Essa é a função direta, e essa é a função inversa. Para ver se a gente calculou certo, né, não é difícil, né? Vamos fazer f na menos 1 do f de x. Né? F na menos 1 do f de x é fazer
f de x ao quadrado mais 2 dividido por 3, né? Troca o x por f de x, que vai ser, bom, o f de x é a raiz de 3x mais 2, coloca ali raiz de 3x mais 2 ao quadrado mais 2 dividido por 3. Tá duro aí, não sei se vai dar. Vamos ver. Corta esse com esse. Agora já deu um alívio. Vai ficar 3x mais 2. Eu acho que eu me enganei em algum lugar. Aqui é 3x menos. É menos 2, não mais 2. Ah, obrigado. Foi ali que eu me enganei. Então, vou colocar menos 2. Três x menos 2, né, que é essa parte aqui de dentro. Vou até deixar o colchetes ainda, né? Mais 2 sobre 3, que é igual a 3x sobre 3, que é igual a x. Opa! Então, beleza, acertamos, né? Esta daqui é a inversa do que eu vou chamar de função direta. Não existe essa nomenclatura função direta, eu inventei, tá? É função e função inversa. Mas eu gosto de enfatizar bem, por isso que eu chamo de função direta. Lá naquele exercício eu ainda pedia para nós fornecermos o domínio e a imagem da função inversa. E aí nós temos que cuidar para não cair num erro gravíssimo. Tá? Vou escrever de novo a função direta e a inversa. A função direta é f de x igual a raiz de 3x menos 2. E a função inversa bom, o enunciado dizia o seguinte: dado f de x, encontre a inversa, o domínio e a imagem da inversa. Daí o sujeito faz exatamente nessa ordem. Encontra a inversa e vai fazer uma coisa errada aqui, ó. Errado. Que está nesse quadrado aqui que eu vou fazer, está errado. Ele vai olhar para lá. Domínio da inversa, todos os reais. É só olhar, x quadrado, pode ser qualquer coisa. A imagem da inversa, bom, se eu jogar qualquer coisa aqui, vai dar qualquer coisa positiva. Qualquer coisa positiva, o menor número é 0. Bom, a imagem vai ser y maior ou igual a 2/3. Resolvido. Resolvido nada, está errado. Está errado. Porque a função inversa ela só existe porque um dia existiu a direta. E quem manda no domínio a imagem é a função original. Tá? Você vai ter que primeiro ver o domínio e a imagem da função original. A função original tem um domínio de x maior ou igual a 2/3. Então, aqui, ó, x tem que ser maior ou igual a 2/3. Tem que ser, senão a raiz da negativa. E a imagem da função original é y maior ou igual a 0. Agora você pode dizer qual que é o domínio e a imagem da inversa. Este é o domínio da inversa e esta é a imagem da inversa. Ou seja, o domínio da inversa são os x maior ou igual a 0. Mesmo que essa função aceitasse x negativo, mas quem manda no domínio da inversa é a imagem da original. E a imagem da inversa é o domínio da direta, que vai ser y maior ou igual a 2/3.
Tá? Então, não é fazer direto na função, tem que olhar para a função original. Aí que a gente pode cair num erro feio. Vamos entender isso melhor em um gráfico. Aqui eu tenho a função original, funçãozinha original. Ela só existe para x maior do que 2/3. Né? Só existe nesse domínio aqui, daí vai ter essa imagem. Como é que eu vou fazer a inversa desse número aqui? Não tem como. Eu só posso fazer a inversa daquilo que um dia eu cheguei pela função original. Eu não tenho, vou para onde aqui? Não sei. Por isso que eu não posso encontrar o domínio e a imagem da inversa diretamente pela função inversa. Eu tenho que encontrar eles pela função original. E sempre, né, o domínio da inversa é a imagem da original e vice-versa. Aqui eu tenho a função direta em azul, a função direta. E fiz o gráfico também da função inversa. Para vocês verem como a função inversa, quando eu coloco em termos de x, uma é o espelho da outra. Só isso, nada mais do que isso. As funções, para elas serem inversíveis, elas precisam ser injetoras. O que é injetora? Nós já vimos. Injetora é quando um x tem seu y só para ele. É de 1 para 1. Injetora inversa. Agora, quando eu tenho um x que vai para um y, né? E outro x que vai para o mesmo y, ela não é injetora. É só isso que eu tenho que saber. Injetora de 1 para 1. Tá? Claro que existem as sobrejetoras, existem as bijetoras, mas o que interessa para nós são as injetoras. Além disso, se eu tenho um gráfico, eu passo o teste da linha horizontal. Né? Nós já comentamos. Né? Se tocar 2 vezes ou mais, né? Pode tocar uma vez só, não tem inversa. Então, x² não tem inversa, x³ tem inversa. Né? Toca uma vez só. Vamos a mais um exercício. Explique por que a função f, que é graficada na figura, tem uma inversa e encontre a inversa do ponto 3. Bom, eu tenho o gráfico e eu vejo claramente que ela tem uma inversa porque ela passa no teste da reta horizontal. Toca uma vez só, tem inversa. Quanto que é a inversa de -3? Bom, este é o gráfico da função direta. Ele não me deu o gráfico da função inversa. Mas é só trocar x por y, né? Então eu quero em -3, quanto que vale? A função inversa vale 2. Tranquilo. Se eu vou, não é se, eu vou usar essa anotação aqui que é mais comum, né? O gráfico da direta e da inversa ficam espelhados em torno da reta y igual a x. Né? Mas se eu fizesse x igual a f de y, os gráficos iam ser iguais, iam ser os mesmos. Mas infelizmente não é assim que funciona, né? A gente usa essa anotação, né, e deixa em função de x. Eu tenho que, olhando, eu sei que a função tem que ser um espelho em torno de y igual a x para ela ser inversa. Por isso aqui que eu sei que y igual a meio de x é a inversa de y igual a 2x, ou vice-versa, né? Porque elas são um espelho em torno da reta y igual a x. Que y igual a x ao cubo é a inversa de y igual a raiz cúbica de x, porque ela é um espelho em torno de y igual a x. Que essa última que a gente fez
y igual a raiz de 3x menos 2, né? Tem essa aqui como inversa, né? Porque elas são um espelho em torno da reta y igual a x. Isso tem que ser para ser inversa. E o que eu faço? O que eu faço se a função não tem inversa? Por exemplo, eu tenho que ir numa festa, e a festa é festa do cabelo. O que eu faço? Coloco uma peruca. A função y igual a x quadrado, ela não tem inversa. Você vai fazer uma coisa parecida, coloca uma peruca. Como? Você vai prometer que você vai restringir o domínio, não vai deixar o domínio natural. Você vai prometer que vai apenas trabalhar com x maior do que zero. Você só vai usar essa parte da função. Se você prometer isso, que você vai restringir o domínio, ela tem inversa. Inclusive, ela passaria, né, com esse domínio restrito no teste da reta horizontal. Mas se você seguir essa promessa. Bom, o problema é que y igual a x quadrado teria como inversa, tem como inversa duas funções, né? Que é mais ou menos a raiz de y. A pergunta é, pega mais a raiz de y ou pega menos? Bom, pega aquela que é o espelho. Nesse caso é mais a raiz, né? Mais a raiz, ou mais raiz de x, que seja. Né? Porque é em torno do eixo x aqui. E se você trabalhasse com números negativos, eu só quero trabalhar com x menor do que zero. Beleza, esse lado de cá. Qual que é a inversa? Não é essa aqui. Aquela que é o espelho, essa outra aqui, né? Que é o espelho em torno da reta y igual a x. Então, as funções que não têm inversa, e eu muito desejo eu dar um jeito para ela ter inversa, eu tenho que restringir o domínio. Um exemplo na prática muito usado é o inverso da função seno. Qual é o ângulo cujo seno vale 0,5? Joga na calculadora, ela vai te dar um resultado. Apesar de seno poder ser qualquer coisa, né? Porque, veja bem, o seno é medido aqui, né? Eu vou perguntar para vocês, aqui vou desenhar um ângulo, né, de mais ou menos 30 graus. Isso aqui tem cara de 30 graus? Tem, né, tem. Mas tem mais um ângulo que é esse ângulo aí. É o ângulo que começa aqui, dá 360 mais 30. O ângulo de 390 é o mesmo ângulo que 30 graus. De tal forma que nós já sabemos, já fizemos tanto seno hoje, que a função seno é algo assim, ó. Ela se repete. Jamais teria inversa. Jamais. E você vai na calculadora e tem, até no software aqui tem. Ó, vou fazer aqui, ó. Vamos dizer aqui que uma variável R é o seno de 30 graus. Deixa eu colocar o valor que ela vai. 0,5. Agora, uma variável S é o arco cujo cosseno dá 0,5. Poxa vida. Arco cujo seno, né, seu Ângelo? Beleza. Beleza. 30 graus. Agora eu vou colocar 390. O seno vai continuar sendo o mesmo. E ele colocou 30. Eu posso até escrever assim, ó. Arco cujo seno... Isso aqui é seno inverso, tá? Arco, seno inverso, é tudo a mesma coisa. É que eu não consigo colocar um menos 1 aqui. Seno inverso do seno de 30 graus. Eu tenho que escrever esse deg para indicar que é graus, tá? E aqui eu tenho que colocar deg também, ó. 30 graus, beleza. Agora,
arcosseno do seno de 390 devia dar 390. Por quê? Porque a função não tem inversa. Só tem um jeito, nós temos que dar um golpe para ela ter inversa. Você vai ter que olhar para o gráfico dela. O gráfico da função seno é algo, né? Se você pegar ela um pouquinho negativa e um pouquinho positiva, é uma coisa assim. Tá? E aí você vai ver o intervalo em que ela não se repete. Ela não se repete desse pico até esse pico. Ó. Depois ela começa a se repetir. Ela não se repete de menos 90 até mais 90. Ou seja, se olhar aqui para o seno, todos esses ângulos aqui, o seno vai aumentando até chegar aqui. A partir daqui ele diminui e se repete. Então vem para cá, né? Até aqui. Então nesse intervalo aqui, ó, é o intervalo em que o seno não se repete. Bom, então eu tenho um domínio, eu queria ter um domínio de todos os reais, mas eu vou restringir esse domínio a um domínio bem pequenininho. Esse domínio, ele vai de menos 90 até mais 90. Vou aplicar a função seno e não vou encontrar todos os valores do mundo, não. Eu vou encontrar valores entre menos 1 e mais 1. Engraçado que mesmo se eu não restringisse o domínio, se eu pegasse um valor aqui, ó, eu ia cair ali, ó. Eu ia cair nesse vermelho, né? Deixa eu fazer o outro cair lá dentro. Eu ia cair no valor de menos 1 a 1. O seno de qualquer coisa dá um valor entre menos 1 e 1. O problema é que se eu não restringo o domínio, se esse valor deu o mesmo, 30 ou 390, eu não sei se eu volto para lá ou volto para cá. Por isso que eu restringo o domínio. Tá? Então, a função seno tem inversa se você prometer que vai trabalhar entre menos 90 e mais 90. Aí eu dou um jeito de fazer ela inversa. Tá? Porque somente entre menos 90 e mais 90 que aqui o negócio é de 1 para 1. Tá? Que essa função é injetora. Assim como nós restringimos o domínio do seno, nós restringimos o do cosseno, o do tangente, o da secante, tantos outros domínios. Eu vou pedir hoje no Moodle, para entregar até a meia-noite de hoje, quais as restrições dessas funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e por que as restrições foram feitas nesses ângulos. Tá? Isso tem nos slides aqui mais adiante, para quem é um pouco espertinho vai entender. E aqui eu tenho certeza que só estou trabalhando com gente, no mínimo, espertinha, quando não com gente muito inteligente. Alguma dúvida quanto à restrição do domínio aqui do x² ou do seno? Eu preciso de uns 3 não para eu ter, assim, uma certa certeza. Não, Eduardo também, mais algum não, pelo menos. Se tiver um sim aí, ou mais ou menos, eu já vou ter que explicar de novo. Claro, Ana Luísa, que eu posso explicar de novo. Claro, era bem isso que eu queria. Vamos fazer no quadro branco o seno. A função seno a gente já fez bastante hoje, né? Ela é uma função que tem essa forma aqui. Ela não tem inversa. Tá? Não tem. Aí, mas você quer que ela tenha? Bom, se você quer que ela tenha, você vai ver o pedacinho de tempo aqui, né? Que ela não se repete. Aí você descobre, olha, ela até pode ter
desde que seja desse ponto até esse, né? Aqui é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então, se o meu conjunto domínio aqui, ó, não pegar todos os reais, né? Esse domínio agora, eu limitei ele com pontos de menos 90 até mais 90, eu vou ter uma imagem única correspondente para a função seno de x. Tá? Mas eu não posso botar nenhum ângulo, né? Os ângulos têm que estar entre menos 90 e mais 90. Tá? Ou seja, tem que estar nesse intervalo aqui. Aí sim, aí eu consigo ir e voltar numa boa. Agora, se você pegasse um ponto aqui fora dessa restrição, né? Aqui é o conjunto dos números reais. Se você pegasse aqui fora e aplicasse o seno, você poderia cair no mesmo número. E na hora de fazer a inversa, ele não vai vir para cá. Ele vai vir para cá. Tá? Por quê? Porque nós restringimos, ele só tem inversa nesse caso. Às vezes, com menos palavras, eu acho que fica melhor, né, Ana? Isabela, por favor. Oi, professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Um pouco baixinho, mas estou. Por que eu não posso restringir ele, por exemplo, do π sobre 2 até o 2π? Por que não? Ah, porque eu posso restringir? Sim, ótima pergunta. Essa é a pergunta-chave para entender. Tá? Porque ele passa no teste da reta horizontal. O que significa passar no teste da reta horizontal? Que cada x tem seu y só para ele. Tá? Vamos fazer um exemplo sem restringir. Eu vou achar o seno de 390, que dava 30, né? Então, vou ter que fazer um pouquinho mais, porque aqui é 360, né? Fazer com graus agora, para ficar mais fácil. $390 está mais ou menos por aqui. Está demais aqui. 390 está aqui. Né? Se eu fizer o seno de 390... eu vou encontrar o valor do seno de 390, que é meio. Agora, se eu for fazer a função inversa, né, se eu saio daqui, eu não sei se eu vou para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá. Então, eu restringi o domínio para eu não ter mais dúvida. Olha, nada mais se repete. Então, se eu te pedir a inversa, você vai vir para cá por 30 graus e não por 360. Porque tu não sabia mesmo para onde ir. Então, eu vou te restringir ao menos 90 ao mais 90. Eu poderia ter restringido do 90 ao 270, do 90 ao 270 também. Mas daí não é mais tão comum, tá? O negócio é pegar um pedacinho que não se repita. O mais fácil é de menos 90 a mais 90, tá? Que é esse pedacinho aqui. Isabela, eu tirei tua dúvida? Ah, legal. Deixa eu ver a pergunta da Ana Luísa aqui. Então, por isso que você tem que pegar uma parte da reta. Isso aí. Uma parte da função que não se repita. É isso aí. Meus caros, eu acho que a gente teve uma intensidade de conhecimento boa hoje, né? A gente aprendeu de informação, né? A aula hoje vai terminando por aqui. Eu vou pedir no mudo hoje, tá? Vou colocar antes do meio-dia ainda... para vocês me explicarem a restrição de domínio da função cosseno e tangente. Tá? Até hoje, à meia-noite, essa tarefa vai ficar lá liberada. Tá bom?
Um abração para todos vocês. Qualquer coisa, vocês façam um contato sempre por aqui, pelo WhatsApp, né? Até mais. Tchau, tchau.